E aí galera, bom dia. Hoje a gente vai falar algo bastante diferente aí. Por quê? Porque normalmente quem me assiste já vê as dicas que eu dou, ou seja, os assuntos que eu trato, né? O conhecimento que eu tento passar para vocês, mas ninguém sabe e ninguém conhece a história, a minha história, ou seja, da onde que eu venho, como que eu adquiri o conhecimento. Então hoje eu resolvi abrir isso para vocês, que poucas pessoas conhecem, né? O passado, o meu passado. Então eu acho que é interessante, para a gente ter uma maior proximidade, eu começar a passar isso para vocês. Então vamos lá. Eu nasci, sempre morei na região de Osasco, periferia de Osasco, assim como várias outras pessoas, e sou filho de pais separados. Meus pais separaram, eu tinha mais ou menos aí uns 12 anos de idade, e a partir daí fui morar com a minha mãe, né? Meu pai foi morar numa outra casa. Só que, passado o tempo, eu fui sentindo a necessidade de ajudar a minha mãe nas despesas de casa. Só que aí, quando eu tinha 12 anos, eu não tinha muito essa percepção. Só que aos 14 anos eu me senti um pouco obrigado a fazer essa contribuição lá na minha casa, porque somente a minha mãe trabalhava. Então, aos 14 anos de idade, eu procurei num jornal, se eu não me engano era Folha de São Paulo, e um anúncio aparecia assim: precisa-se de office boy sem experiência. Era a minha chance, porque eu nunca tinha trabalhado, né? E eu precisava de alguma oportunidade que não precisasse de experiência. Então o que eu fiz? Liguei para a empresa, marquei uma entrevista, fui para a entrevista. Só que tem um detalhe: eu sempre morei em Osasco, e essa é a oportunidade de emprego era na rua Cincinato Braga, número 59, quinto andar, que hoje, o que vocês estão vendo aqui, foi aonde eu comecei a minha carreira profissional. Então eu fiz a entrevista na quarta-feira, na quinta me ligaram e na sexta eu comecei a trabalhar como office boy aqui dentro do Sindicato dos Administradores. Então essa foi a minha caminhada, ou seja, o meu começo aí de carreira foi como office boy. E conforme foi passando o tempo, então office boy, para os mais novos, para aqueles que não sabem, seria um motoqueiro, um motoboy de hoje, só que sem moto, ou seja, você fazia todos os trabalhos a pé, ok? Então você ia para o correio, você ia para banco, ou seja, só para você ter uma ideia, isso na minha época quando eu comecei com office boy não tinha fax. Então eu vou te dar só um exemplo qual era a minha importância, e era bastante importante. O sindicato onde eu trabalhava, o que acontecia? Ele promovia cursos. Então a empresa ligava, queria o programa de um curso, só que não tinha fax. Então o que tinha que fazer? No outro dia eu saía com um volume de uns 40 envelopes com programas de curso e ia entregar pela cidade. Só que, conforme o tempo foi passando, eu comecei a sentir a necessidade de que office boy era pouco para mim. Office boy não era mais não era o que supria, eu queria mais. Só que a empresa, ela era uma empresa de pequeno porte e tinha algo muito autoritário por parte de quem gerenciava. Então, para você falar com o presidente, parecia que você ia falar com Deus. Todo mundo tinha medo de falar com o presidente. Só que eu tinha o privilégio, tinha a sorte de ter o contato direto com o presidente. Por quê? Como eu era office boy, eu levava documentos para esse presidente assinar em todos os lugares. Ele trabalhava na GV, ele trabalhava lá no Itaim Bibi, numa empresa que era dele, ou ele estava aqui no sindicato. Então quando ele estava fora do sindicato, eu tinha que levar esses documentos. E o meu contato físico com ele era direto. Até que um dia eu tomei coragem e falei para ele o seguinte: doutor Roberto, eu preciso de uma oportunidade, porque eu já estou há 4 anos como office boy, eu comecei a trabalhar com 14 anos, isso que eu estou falando para você, eu já tinha 18 anos, eu preciso de uma oportunidade, eu quero crescer na empresa, eu quero ter oportunidade. E ele falou assim para mim: não tem problema, eu vou ver o que eu posso fazer para você. Olha o que o cara falou, ele é presidente da empresa, ele falou para mim que ia ver o que poderia fazer. Isso é uma estratégia da pessoa. Por quê? Aí mais tarde você vai percebendo que ele não poderia falar: ok, Gladson, você vai ser promovido, porque na verdade eu passei por cima de uma autoridade que foi a autoridade da minha supervisora. Mas enfim, eu cheguei no sindicato, ele já tinha ligado para a supervisora e a supervisora falou:
arruma um substituto para você que você vai ser auxiliar de escritório. Bem, enfim, aí foi o meu pulo, ou seja, uma atitude que eu tive de querer crescer, de querer buscar uma nova oportunidade, eu tomei coragem e falei direto com o presidente da empresa. E nessa forma, falando com o presidente da empresa, surgiu a minha primeira oportunidade de emprego, a minha primeira oportunidade de promoção, que eu saí de office boy para auxiliar de escritório. Enfim, e daí em diante, fui de auxiliar de escritório, passei para auxiliar administrativo, assistente, e aí foi, ou seja, até que eu cheguei a um cargo de gerente administrativo financeiro dessa estrutura toda. Só que, sindicato à parte, assim como outras entidades, existe um mundo à parte. O mundo de sindicato é um mundo próprio, ou seja, sindicato, que é uma entidade, que é ou assim como sindicato ou uma associação, eles têm regras diferentes, ou seja, não é como se fosse uma empresa privada. É bastante diferente as regras, é bastante diferente o mercado, né? Você não faz venda, você não faz negociações comerciais. Só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, o sindicato ele vive do quê? Da contribuição sindical. Se você não sabe, a contribuição sindical, você que trabalha, uma vez por ano, você é descontado de um dia de salário e esse dinheiro que você é descontado do seu salário, ele é destinado ao sindicato. E o sindicato ele sobrevive com esse dinheiro durante o ano, levando em consideração que a arrecadação dessa contribuição sindical é anual. Então, esse dinheiro que chega para o sindicato é o que ele se sustenta. Então, é bastante diferente de uma empresa comercial, onde você produz alguma coisa ou compra mercadoria e faz a venda, e você tem que controlar capital de giro, fluxo de caixa, essas coisas. A única necessidade que nós tínhamos era administrar toda essa verba arrecadada e trabalhar com ela durante o ano. Só que é o seguinte, e aí eu fui trabalhando, só que eu cheguei a um ponto onde eu não tinha mais para onde subir. Era o gerente administrativo financeiro e o próximo cargo era presidente, mas o cargo de presidente era um cargo eletivo, né? E que não tinha a condição de mais ser. E eu comecei, dentro de mim, começar a perceber que eu precisava de mais, Até que eu resolvi sair da empresa, sair do sindicato. Conversei com o presidente não gostou muito, mas me deu todas as condições para que eu saísse, ou seja, não teve problema algum de relacionamento ou de discussão. Foi feita a minha saída. Só que eu saí já com um emprego engatilhado. Entrei nessa empresa. Quando eu entro nessa empresa, eu percebo que todo o conhecimento que eu adquiri nos meus anos de sindicato, eles não valeram de muita coisa. Por quê? O mundo do sindicato era completamente diferente. Eu fui para uma empresa comercial. E quando eu fui para essa empresa comercial, eu percebi que o que eu sabia era muito pouco para o mercado que eu estava querendo entrar. E aí eu começo a perceber a necessidade de começar a me preparar melhor. Só que quando eu penso nessa oportunidade, né, nessa questão de melhorar, eu fui demitido dessa empresa. Por quê? Porque eu não consegui dar os resultados que a empresa estava solicitando. Pela falta de experiência. Eu tinha um ótimo conhecimento, mas dentro de uma estrutura fechada de sindicato. E eu me acomodei muito com isso. Eu não procurava melhoria, porque eu tinha um salário bom, eu tinha estabilidade, né? Eu estava muito bem na empresa onde eu queria, eu tinha status, eu tinha um cargo bom. Só que eu mesmo sentia a necessidade. Fui para essa empresa e fui mandado embora. E esse é um dos períodos mais complicados da minha vida, porque eu fui mandado embora e como eu tinha um status de salário alto e um cargo bastante adequado que não condizia com a minha realidade de conhecimento, eu simplesmente demorei 1 ano e meio para conseguir me recolocar no mercado de trabalho. E foi 1 ano e meio muito complicado, né? Você imagina que 1 ano e meio você não ter dinheiro. A sorte é que eu tive pessoas que me ajudaram, né? Então, qual foi o motivo? Qual foi o motivo que levou a eu perder o meu emprego? A minha falta de capacitação. E além da minha falta de capacitação, o motivo também que me levou a perder o desemprego foi o grande problema de eu achar que eu já sabia demais. Eu achar que eu estava muito bem capacitado. Eu achar que eu não precisava me reciclar. Eu tinha a certeza que eu sabia demais.
Então essa questão dessa excesso de confiança ou uma confiança excessiva, onde você pensa que você sabe demais, foi um problema para mim. Então quando eu perco o emprego e me vejo numa situação bastante complicada, eu começo a identificar alguns erros que eu cometi. É claro que lá na época, né, pelo desespero do desemprego, pelas faltas de oportunidades que vinham, eu fui em várias entrevistas, eu fui em várias oportunidades buscar, mas todos falavam a mesma coisa: você não tem experiência de mercado, você não tem conhecimento de mercado. E eu falava para mim, mas como que eu não tenho experiência de mercado? Eu fiquei durante 12 anos dentro de uma empresa. Pois é, eu fiquei 12 anos dentro de uma empresa, mas aprendi muito pouco para o mercado. Eu sabia muito sobre aquela complexidade sindical, ou seja, de uma instituição, de uma associação, mas para o mercado eu não sabia muito. Então, essa questão do desemprego foi fazendo com que eu reavaliasse a minha carreira, foi fazendo com que eu pensasse o que eu precisaria estar fazendo para melhorar. Até que eu fui percebendo algumas situações. Então, o segredo de tudo, as consequências disso tudo, né, foi que eu comecei a avaliar o quê? Qual era, aonde eu errei e o que eu precisava fazer para que eu retomasse a minha carreira. Só lembrando, nessa época de desemprego, eu já estava na faculdade. Então entenda que, às vezes as pessoas, elas começam a fazer uma universidade e elas acham que somente a universidade está fazendo uma faculdade já é o necessário para adquirir mercado ou para adquirir novas oportunidades. Eu estava estudando, mesmo estudando eu fiquei 1 ano e meio desempregado, numa situação crítica, numa situação complicada. Ou seja, a partir desse momento, aonde, depois de 1 ano de desempregado, eu começo a reavaliar quais são as minhas reais condições. E eu percebo que eu passei 10 anos na minha vida dentro de uma estrutura onde eu conhecia o mercado em si, né, da onde eu estava atuando, que era o mercado de entidades, de associações. E infelizmente, quando eu saio para um outro mercado, eu percebo que o conhecimento adquirido não era o necessário para o meu crescimento. E aí, a partir desse momento, eu começo a olhar o mercado com outra visão e começo a perceber que não adianta você ficar preso, se acomodar numa situação, se acomodar com coisas boas, porque de fato, aonde eu estava, o fato de ter estabilidade, isso é um sossego para qualquer um. Para você, imagina você dentro de uma empresa e ter a certeza que você só sairia da empresa a hora que você quisesse. Isso era muito bom. Ter um salário acima do mercado, ter um status de um cargo, né, que na verdade hoje eu percebo, o status que eu tinha com esse cargo não condizia diretamente com o meu conhecimento, ou seja, eu não era capacitado para tanto. Então eu começo a perceber, e de muito tempo eu já começo a perceber o seguinte, que o cargo que eu tinha nesse começo de carreira, ou seja, quando eu cheguei a gerente administrativo financeiro, era mais por tempo de serviço, por capacitação. Talvez eu tinha uma boa capacitação para aquela situação, mas o mercado não me via assim. Então, a partir do momento que eu olho para o mercado e o mercado não me aceita, bateu a dúvida e aí eu tive que me reciclar, eu tive que começar a repensar a minha carreira, ok? Então, esse repensar a carreira, eu vou falar para vocês num próximo vídeo, ou seja, o que eu comecei a visualizar, o que comecei a pensar e o que eu fiz. O que eu fiz para retomar a minha carreira e ser aceito pelo mercado e fazer com que o mercado olhe para mim com uma condição ao qual eu sou habilitado para alguma coisa. Então eu tive que tomar algumas atitudes, eu tive que abrir mão de algumas coisas, eu tive que tomar ações que eu nunca pensei em ter que fazer, ok? Porque eu me achava muito bom. E infelizmente eu percebi numa realidade nua e crua, o mercado batendo na minha cara, o mercado me arrebentando e o mercado gritando para mim: você não tem capacidade, você precisa de mais para entrar aqui nesse mercado, ok? Mas isso fica para o próximo vídeo. Falou, galera, um abraço para vocês.